Este programa é livre para todos os públicos. Estamos juntos no programa Bíblia do Meu Dia a Dia. Que alegria poder ouvir a palavra de Deus, ser direcionado pela palavra de Deus junto com vocês. Com você que agora está acompanhando, vivendo, experimentando essa graça da instrução que Deus nos dá pela sua palavra. Estamos estudando a carta aos Hebreus e com certeza Deus falará muito conosco no nosso estudo bíblico de hoje. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, vamos dar prosseguimento à carta aos Hebreus. Você também pega o seu caderno para anotar o texto que nós vamos meditar hoje. O texto é de Hebreus, capítulo 1, versículos de 5 a 14. Hebreus, capítulo 1, versículos de 5 a 14. Vamos ler o texto juntos? De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: Todos os anjos de Deus o adoram. E a respeito dos anjos diz: Ele faz seus anjos ventos e seus servidores chamas de fogo. A respeito do Filho, porém, ele diz: O teu trono, ó Deus, permanece eternamente e o cetro da retidão é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria acima dos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste fundamentos da terra e os céus são as obras de tua mão. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e com o manto os enrolarás, como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. E a qual dos anjos disse alguma vez: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Então, o autor da carta aos Hebreus, e alguns estudiosos dizem que a carta aos Hebreus não é uma carta propriamente dita, mas é uma homilia que foi copiada e enviada, para todos os hebreus. Então, nós vamos perceber aqui a temática do texto que nós acabamos de ouvir é a de mostrar que o Filho é superior aos anjos. Vamos compreender o seguinte: os hebreus são judeus e eles não tinham acolhido nosso Senhor como Messias. Então essa carta, essa homilia, essa pregação que nós temos aqui como carta aos Hebreus, ela é exatamente um ensinamento para alcançar o coração daqueles que não creram em nosso Senhor. Então, por isso, vai deixar muito claro que o Filho é superior aos anjos. Veja só, e ele vai pegar textos do Antigo Testamento, porque ele está falando exatamente com aqueles que precisavam conhecer Jesus e reconhecê-lo como Messias, reconhecer a superioridade dele. Ele é superior aos anjos. Então, ele vai pegar aqui, vamos lá. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Primogênito, prótokos. É essa palavra grega usada, prótokos, o primogênito, ou o filho mais velho, que tinha direitos na herança muito maiores do que qualquer outro filho. Primogênito, na cultura bíblica hebraica do Antigo Testamento, nós vamos ver que era o filho oferecido a Deus.
Então ele vai se utilizando aqui desses textos para mostrar a superioridade de Cristo. E a respeito dos anjos, diz ainda, ele faz seus anjos ventos e seus servidores chamas de fogo. A respeito do Filho, porém, ele diz, o teu trono, ó Deus, permanece eternamente. O cetro de retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria acima de teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como um manto os enrolarás, como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus anos jamais terminarão. Mostrando a eternidade do Filho. Mostrando a eternidade do Filho. O Filho é eterno como o Pai. Ele é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Ele está acima de todos os anjos. E isso precisa atingir o meu coração e o seu, para nós contemplarmos quem é esse Senhor. Nós estamos hoje, nesse estudo bíblico, tendo um pouco mais de conhecimento de quem é o Senhor da nossa vida. Ele é eterno, Ele é o Filho primogênito do Pai, Ele é aquele que por nós foi enviado à terra como homem, que veio à terra como homem, para nos redimir, nos justificar, nos salvar, porém Ele está acima dos anjos. Existia no contexto hebraico, muitas vezes, ali um culto errado aos anjos. Existe até hoje aí a cabala e tantas outras coisas vinculadas a essas visões erradas. E eu e você hoje estamos tocando em algo precioso. Quem é o nosso Deus? Ele é eterno, Ele está acima dos anjos. Os anjos foram enviados para, em primeiro lugar, nos proteger. Existem os anjos da guarda, existem anjos da guarda das nações. Vamos lembrar que em Portugal, o anjo disse, eu sou o anjo de Portugal. Então, também enviados, e nós precisamos orar pelo anjo do Brasil, pela nossa nação, pela libertação da nossa nação de todo o mal, de tudo aquilo que não edifica a nossa nação. Então, precisamos estar muito atentos a isso e experimentar essa graça de Deus. Versículo 13, ele vai continuar. E qual dos anjos, ele disse alguma vez, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Nenhum dos anjos. São Miguel é príncipe da milícia celeste, o Gabriel é aquele que vem anunciar a boa nova, é o poder de Deus, Rafael é o Deus que cura, mas nenhum desses anjos estão assentados à direita de Deus. O único que está assentado à direita de Deus é o Filho, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ali no mesmo trono, no mesmo poder, no mesmo nível do Pai e também do Espírito Santo. Então ele é Deus, Jesus é Deus e nós precisamos reconhecer isso. Ele é superior a todas as coisas. Se você tem devoção a algum santo, ótimo, mas Jesus é superior a todos os santos. Né? Ele é superior à Virgem Maria, ele é superior a tudo ser criado. E isso precisa ser visto por nós, contemplado por nós, adorado por nós, reverenciado por nós, saber que existe esse Deus que está acima de tudo e de todos. O nome dele está acima de todo nome e nós precisamos adorá-lo. Para terminar, o versículo 14. Não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Perceber que na misericórdia, na bondade de Deus, Deus enviou os anjos para servir a nós que somos herdeiros da salvação. Ele é o primogênito, ele é o unigênito do Pai, ele é o primogênito, nós somos os filhos adotivos. E como filhos adotivos nós recebemos uma grande graça, uma grande dádiva, que são anjos de Deus enviados para nos conduzir no caminho da salvação. Se nós, vai dizer o texto do livro do Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20, se nós ouvirmos esse anjo, ele vai nos proteger e vai nos livrar de todos os nossos inimigos. Então, a palavra termina do texto que nós estudamos hoje, entender que o Filho é superior aos anjos, mas que esses que são inferiores ao Filho, os anjos de Deus, foram enviados para servir a nós que herdamos a salvação. Peçamos ao nosso anjo da guarda que ele nos ajude a reconhecer Jesus, porque ele também adora Jesus.
Peçamos ao nosso anjo que ele nos conduza nesse caminho de salvação, porque nós somos herdeiros dessa graça. Os anjos de Deus foram enviados para a nossa salvação, para nos levarem ao caminho da salvação, para herdarmos a salvação. E a gente pode até, quando a gente vai fazer o estudo bíblico, pedir ao anjo da guarda, né? Me ajude, santo anjo do Senhor, que eu consiga entender a palavra, me ajude a entender a mente de Cristo, me ajude a ter um coração igual ao dele, me ajude a viver na verdade, me ajude a fazer a vontade de nosso Senhor. E nós vamos perceber exatamente esse cuidado de Deus para conosco, enviando o anjo, que é um ser espiritual. São Padre Pio até dizia assim, nós temos que dar trabalho para o nosso anjo da guarda, porque ele foi enviado para nos ajudar nas nossas lutas espirituais. Quantos combates muitas vezes nós vivemos, né, na mente, quantas batalhas espirituais contra espíritos de impureza, contra tentações, nós precisamos colocar o anjo da guarda ao serviço de cada um de nós, porque foi para isso que ele foi enviado. O meu anjo foi enviado para me proteger, para me conduzir no caminho da salvação e para lutar comigo nas minhas lutas espirituais. Então eu preciso dar trabalho para ele, como dizia São Padre Pio. Hoje vamos colher a mensagem de Deus. E na verdade eu gostaria era mais de agradecer, mas eu vou escrever aqui. Conhecendo a soberania de Cristo, devemos recorrer insistentemente a Ele nas nossas necessidades, colocando-o acima de tudo e de todos, reconhecendo o seu senhorio e o seu poder, aproveitando assim toda a graça que está nele e que nos é dada por ele, especialmente o anjo da guarda que nos conduz no caminho da salvação. É exatamente conhecer, amar, adorar e usufruir de toda a magnificência, superioridade, soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de tudo e de todos. E a partir daí, tudo aquilo que Ele nos oferece. O texto vai dizer, os herdeiros da salvação receberam um anjo para guiá-los no caminho da salvação. E agradecendo a Cristo, nós devemos sim recorrer ao nosso anjo da guarda, porque ele vai nos levar sempre a Cristo e no caminho da salvação. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque nós hoje reconhecemos, a partir do texto da carta aos Hebreus, a sua superioridade. O Senhor está acima dos anjos. O Senhor está acima de tudo que é criado. O Senhor é soberano. O Senhor é majestoso, grandioso, poderoso, santo, justo, fiel. E nós queremos reconhecê-lo nessa hora, adorá-lo nessa hora. Nós queremos colocá-lo no devido lugar na nossa vida. Nós não queremos desviar os nossos olhos. Nós queremos dar honra a quem é devido dar a honra, a glória, louvor e adoração, que é o Senhor. Queremos reconhecer a beleza de todo ser criado. Queremos reconhecer a beleza e a bondade do Senhor em nos dar a Virgem Maria por mãe e intercessora. Queremos reconhecer os anjos, queremos reconhecer os santos, mas nunca perder de vista quem Tu és. O Senhor é o soberano, o Senhor é o majestoso, o Senhor está acima de todos e de tudo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por tocar no meu coração, por tocar no coração de cada um dos meus irmãos, que tocados pela palavra de hoje, estão agora reconhecendo a sua soberania, a sua grandiosidade, a sua superioridade sobre todas as coisas. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, reconhecer a soberania, a superioridade de Deus é nos prostrar constantemente em adoração, é recorrer a Ele, mas também é usufruir de todos os benefícios espirituais. E hoje em destaque foi colocada a figura do anjo, do nosso anjo da guarda, que cada um dos que são herdeiros da salvação recebeu um anjo para conduzi-los no caminho da salvação. Então, agradecidos a Deus, adorando a Jesus, nós também nos apoiamos em toda a graça espiritual que Ele nos dá e vamos recorrer sim, todos os dias, ao nosso anjo da guarda.
Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.